Olá, galerinha, estamos de volta com mais uma aula de matemática. Aqui quem vos fala é o professor Gel, o tio Gel, trazendo, conhecendo cada vez mais e mais vocês e vocês nos conhecendo com esses conteúdos de matemática que tem contribuído para a nossa didática, nossa dinâmica dentro da aprendizagem sobre o elemento, não é? Sobre o componente matemática, ok? Vamos lá, vamos estar hoje trabalhando sobre a adição e subtração com números naturais utilizando a reta numérica. Veja que a gente vai facilitar, vai trazer esse conhecimento, mostrando na reta como a gente pode fazer essa adição, como a gente pode fazer essa subtração, como a gente vai trazer esse conteúdo para justamente vocês entenderem numericamente na hora de uma medição, na hora daquele contexto que você vai aplicar em sua casa. É sempre bom. Vamos trabalhar aí justamente com dois elementos aí conhecidos dentro do contexto da sua família, dentro do seu lar, dentro da sua casa, não é? Se seu pai trabalha com um desses elementos, se alguém, algum vizinho ou algum profissional trabalha com esse elemento, você vai identificar justamente nesta aula como trabalhar com ele e visualizar como você também pode construir essa adição e subtração na reta numérica, ok? Olha só, mas antes, né? Tem o desafio que a gente lançou na aula passada, que Chaminézinho trouxe para você, não é? Para você exercitar, para você justamente trabalhar com esse conteúdo, para justamente fixar aquilo que estava dentro do contexto apresentado na nossa aula anterior. Temos aí, Ruth comprou 13 chapéus e sua tia comprou 9. Então nós temos a seguinte expressão: quantos chapéus eles compraram ao todo? Veja que quando a gente trabalha com as palavras-chave, né, que a gente viu na aula anterior, a questão de a captação dos elementos que estão inseridos no texto para a gente poder fazer e usar o método melhor para a resolução, não é? Então a gente tem aí, ao todo, e quantos chapéus sua tia comprou a menos? Então temos duas formas, não é? Temos dois elementos, duas perguntas, que vamos estar justamente trazendo resposta para as duas, e a gente vai começar agora a trabalhar esse conteúdo para você entender aquele que fixou, vai estar ótimo, já fez, já está resolvendo, vai estar apenas complementando aí a resolução com a resposta, e que você não teve tempo, não aprendeu, não fixou esse conteúdo, não fique triste, você vai estar agora resolvendo junto conosco e trazendo a resposta para essa questão, ok? Então temos aí, olha, o quantitativo de chapéus que Rui comprou, foram justamente 13 unidades de chapéus, não é? E temos aí o quantitativo de chapéus que a sua tia comprou. Então, 13 chapéus de Rui e 9 chapéus de sua tia. Foram justamente as compras que realizaram. Aí temos aí na primeira resolução, que é justamente a soma do total, ao todo, quantos foram os chapéus que compraram junto no total. Aí a gente observa aí, olha, dentro daquilo que é mostrado, o quantitativo nas figuras, que é sempre bom trazer justamente para a gente visualizar esse quantitativo através das imagens, e também vamos estar mostrando através dos números. Então eu tenho aí, ó, 13 chapéus que Rui comprou, e eu tenho também aí os 9 chapéus que sua tia comprou, não é? Então chapéus bonitos, chapéus aí elegantes, para justamente o seu dia a dia serem usados. E quanto ficou dentro do total de compra e realizados com esse quantitativo de chapéus? Então chegamos aí a esse quantitativo aí, olha, você que fez, você que resolveu, que deu tempo, né, copiar, acertou, tá de parabéns, 22 chapéus. Então esse quantitativo vai ajudar muito com relação quando a gente traz o contexto de ao todo, no total, não é? A completude, aquilo que eu trouxe, fiz uma junção. Quando eu trabalho a respeito da adição, lembrando das palavras-chave, acrescentar, somar, não é? Incluir. Então isso é muito bom quando a gente aprende essas palavras, e a gente vai também trabalhar, vai rever novamente essas palavras, que você vai entender um pouco sobre esse contexto, tanto na adição quanto na subtração. Ok, galerinha? Vamos lá. Então, nós temos aí, olha, ao todo foram comprados 22 chapéus, tanto de Rui quanto da sua tia, ok? Vamos lá. Na segunda resolução, nós temos justamente o seguinte. Eu tenho os 13 chapéus, não é? Que foi justamente o quantitativo que Rui tinha. E a gente observa aí que a sua tia comprou também um quantitativo. Foram 9. Mas o que a pergunta foi, quanto sua tia comprou a menos de Rui? Então, nós temos agora uma inversão, temos uma subtração.
Então, se Rui comprou um quantitativo e a sua tia comprou outro quantitativo, eu não quero saber agora ao todo, eu quero saber quanto ela, a sua tia, comprou a menos, ok? Olha para a palavrinha-chave aí de novo, a menos. Então, quando eu visualizar na questão a menos, eu já vou entender de que eu vou tratar sobre a subtração, ok? Então, tem aí, olha, então, dos 13 que Rui comprou, menos os 9 que foram adquiridos, eu tenho aí agora a imagem foi mostrada, a retirada, né, que foi justamente que eu tenho a menos, 13 menos os 9, que foi justamente o quantitativo que a sua tia comprou, cheguei à minha conclusão de que a menos sua tia comprou 4 chapéus. Resposta, sua tia comprou 4 chapéus a menos que Rui, não é? Talvez ela ou não tinha dinheiro ou não gostou dos modelos que foram igual ao de Rui. Mas, dentro daquilo que ela comprou, dentro que Rui comprou, a menos, a palavra-chave, a menos, foi justamente isso que ficou. 4 chapéus que sua tia comprou a menos que Rui. Ok? Parabéns pelo desafio. Quem acertou está aí cada vez mais e mais expert nas resoluções, nas atividades. Isso é bom. Vamos agora começar o nosso quantitativo, o nosso assunto com relação à aula de hoje, ok? Vamos lá. Adição e subtração na reta numérica. A gente sabe que quando a gente faz essa soma e essa subtração dentro de uma reta, nós temos um referencial. E esse referencial justamente é a reta numérica agora para a gente aprender, quando a gente visualizar ela dentro do plano que nos é mostrado. Olha só. Mas, professor, o que é a reta numérica? Olha só o contexto e o conceito que é mostrado e demonstrado nesta aula. É a relação feita entre os números e uma reta qualquer, na qual cada ponto da reta representa um único número. Então, eu preciso entender, se eu tenho como referencial a reta, cada ponto dessa reta é o meu referencial de número, de numeração. Então, se eu vou para frente, da esquerda para a direita, se eu venho para trás, da esquerda para a direita, cada número que eu somo, cada número que eu acrescento, cada número que é colocado em apoio a essa reta, eu vou estar justamente condicionando cada passo a cada número, ok? Cada vez que eu passo essa posição na minha reta, é um número que eu estou pulando, acrescentando ou subtraindo. Então vamos lá. Vamos visualizar isso como a gente vai observar. Primeiro, entenda essa definição. É uma relação feita entre os números e uma reta, na qual cada ponto de reta representa um único número, ok? A régua é um exemplo de reta numérica. Eu tenho uma régua. Quando eu pego a minha régua, vou fazer aquele meu trabalho de arte, né? A professora de arte aí também está aí observando. Então, quando ela trabalha e faz aquele trabalhozinho de arte, diz assim, olha, pegue e faça uma reta de 30 centímetros. Pegue uma régua agora e meça aí 10 centímetros e faça uma reta. Então, quando ele traça aquela reta, justamente naquela posição, o meu referencial, que é justamente a minha régua, ele vai estar justamente trazendo o quantitativo. Então, cada número. Então, você quando passar a sua linha, não é? Fazer a sua linha, você vai justamente riscar do ponto 0 até o número que foi determinado. Então, cada pontinho ali representa um número. Então, a minha régua é um instrumento que eu posso usar como referencial para a minha reta numérica. Eu posso usar ele também. Tem outros também, tem vários, mas vamos estar utilizando a régua e também outro elemento que vamos apontar agora. Olha só. Temos também a trena, não é? Você aí que está em casa, professor, meu pai tem uma trena, meu pai também trabalha com esse instrumento, com esse elemento aí da matemática. E a trena também é uma reta numérica? Claro, ela contém números e cada número ali, cada pontozinho daquela reta da trena, quando é esticada, né? Representa um número e é justamente um referencial de quê? De conta, de elemento pelo qual o trabalhador, não é, o profissional que está utilizando vai ter como referência cada numeração. Então, se ele vai ali medir uma janela, vai medir uma porta, vai medir um pedaço de tijolo, vai medir um espaço de uma casa, não é? Então, cada ponto ali, ele vai ter um referencial de numeração. Então é importante a gente também entender isso. A reta numérica, ela também utiliza-se desse instrumento. É um instrumento, né, que facilita também a aprendizagem na reta numérica. Olha só, temos aí
E mostramos, né? Se você tem em casa, se você já visualizou, sabe o que eu estou dizendo. Então vai estar agora dizendo, papai, mamãe, olha a trena que painho tem guardada. Então é uma dessa aí que você pode usar também e fazer suas medições em casa, depois que você aprender esse conteúdo, ok? Vamos relembrar? Quando a gente trata a respeito das palavras-chave, não é? Quando eu digo palavras-chave para definir qual operação usar, eu preciso entender na hora da visualização, quando eu leio a questão, quando eu tenho um referencial justamente na minha leitura, ela vai me trazer esse conceito através das palavras-chave, ok? Vamos lá. Na adição, da ideia de quê? Acrescentar, somar, aquilo que a gente falou na aula anterior, né? Acrescentar, somar, juntar, agrupar, adicionar, total, são palavras-chave que facilitam justamente na hora da resolução. Então, se eu guardo estas palavras, se eu fixo essa ideia de quando ela aparecer, eu saber identificar qual operação vou usar, tá de parabéns. Você vai estar facilitando, resolvendo. Olha, o primeiro passo você já vai estar dando justamente em saber qual operação você vai utilizar, ok? Não fica triste, não fique cabisbaixo, não. Se você já aprendeu o conteúdo, já sabe quais são as palavras-chave, isso tudo vai te ajudar. Então, na hora que o professor passar aquele exercício, passar aquela atividade, você vai dizer assim, professor, já sei da manha, já conheço as palavras-chave, e isso tudo vai te ajudar na hora da resolução, ok? Vamos também trabalhar a respeito do outro conteúdo, e ainda falando sobre a adição. Ganhar, mais, comprar, achar e ao todo. Tudo isso traz as ideias justamente de quê? De adição, de ganhar, de ter mais, de comprar, de acrescentar ao todo, achar. Tudo isso traz a ideia também de aprendizagem a respeito da adição, ok? E já na subtração, temos a ideia de quê? A ideia dos elementos das palavras-chave. Subtrair, tirar, perder, a diferença, resto e diminuir. Então, quando essas palavras aparecem no texto, já me traz a ideia. Claro que eu tenho que observar direitinho o restante, por isso que é sempre bom ler toda a questão. Não se limitar apenas às palavras-chave. Mas você que já está expert, que já identificou no texto, você vai lá, olha, e faz um círculo na palavra-chave, que já vai te ajudar, já vai trazer o conceito na tua mente. Então, na hora de você ler o restante do conteúdo, mas você já tem uma ideia fixada. Então, é sempre bom. Então, leia todo o enunciado para poder depois entender o que é que ele está pedindo no final, não é? Mas marcou a palavra-chave, já ajuda. Você já vai visualizar no texto. No final, ele vai fazer um questionamento que vai justamente te ajudar qual é a pergunta, o que é que realmente ele quer saber com relação à resposta, ok? Na subtração também temos, como também outras palavras que trazem a ideia de subtração. Emprestar, menos, a mais, dar e gastar. Então, se eu identifico isso no texto, dar, gastar, não é? A menos, não é? A emprestar, menos que. Então, são palavras que vão identificar qual operação eu vou utilizar, não é? Ou que vai me dar a ideia de que operação eu vou utilizar dentro daquilo que o conteúdo vai me pedir, ok? Mas vamos lá. Na adição e na reta numérica, a seta se desloca da esquerda para a direita. Observe a seguir. Veja que eu tenho aí, olha, a imagem da seta que está justamente mostrando. Se eu tenho aí 0 até 10 dentro da minha reta, quando eu quero fazer na adição, somar, acrescentar, não é? Incluir, então eu vou justamente correr a minha seta, né? As minhas ondulações para justamente o lado direito. Então, da esquerda para a direita, fazendo justamente o processo de adição. Então, não esqueça, fiz a minha reta, coloquei a numeração. Se tiver dúvida, do lado esquerdo você já coloca no início o número 0, que é justamente que vai lhe dar um referencial por onde você vai começar, não é? Então, se eu coloco ali o referencial 0 e vou fazendo a numeração em cada ponto da reta, eu já vou ter a ideia de que se eu vou acrescentar, se eu vou somar, se eu vou adicionar, eu vou ter que correr justamente do 0, correndo para
à direita, da esquerda para a direita. A minha seta vai estar sempre correndo da esquerda para a direita dentro do processo de adição, ok? Temos aí a imagem que justamente ajuda você nesse contexto. Na subtração, é importante observar que se na adição é somar, é incluir, é dar condições de total, se eu vou da esquerda para a direita, subentende que se eu vou subtrair, então já vou fazer o quê? O inverso, da direita para a esquerda. Então não esqueça, adição, esquerda, direita, subtração, direita e esquerda. Então você vai justamente trabalhar com esse contexto, guardar esse conteúdo, né? E você vai aprender como lidar e fazer essas resoluções dentro da reta. Então a gente vai ver aí, ó, desloca da direita para a esquerda e a gente vai observar a imagem a seguir. Olha só, tem uma reta, a gente vai fazer agora a numeração, olha. Veja que a gente está construindo aí 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, não é? 5, 6, 7, aí temos aí também 8, 9, 10, construir a minha reta. Veja que quando eu faço essa construção, eu coloquei o referencial 0 no meu início e coloquei o meu referencial 10 no final, que é justamente eu trabalhando agora com a reta numérica de 0 a 10, não é? Tem infinitas, não é? A matemática são infinitos números. Então, dentro daquilo que eu quero construir, eu tenho que colocar justamente o meu referencial de início e o meu referencial de fim. Para que dentro do que eu vou desenvolver na adição ou na subtração, ou eu corra da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda. Mas eu preciso ter um referencial de começo e fim, para que eu não venha me perder. Porque aí eu vou trazer justamente a cada ponto uma numeração. Então, se eu faço esse referencial, vai me ajudar muito. Na dúvida, na hora da resolução, constrói logo a tua reta. Faz a retazinha, constrói colocando cada traçozinho, uma numeração e já vê qual é o trabalho que você vai ter com relação à sua adição e à subtração, ok? E a gente tem aí, olha, se eu vou estar correndo, né? Se eu vou estar fazendo a minha subtração, eu vou estar justamente tirando da direita para a esquerda. Então, a minha seta vai correr justamente nesse sentido, no sentido contrário, da direita para a esquerda. Então, quando eu faço essa construção, quando eu começo agora a subtrair, observando sempre as palavras, não é, chaves que nós falamos logo no início, vai ajudar muito você na hora da resolução. Então, agora eu faço, ó, justamente esse contexto. Então, agora vou discorrendo, vou mostrando até chegar aonde a minha questão me pediu para chegar. Então, quando eu tenho esse conceito, eu já vou saber. Se eu tenho que subtrair, eu vou subtrair, fazer a minha ondulação até a numeração onde me foi proposta, ok? Então, não esqueça, da adição, esquerda para a direita, da subtração, da direita para a esquerda. A seta é inversa, ok? Vamos para a nossa atividade. Pensou que ia ficar sem atividade? Não, nós vamos fazer uma atividade justamente para fixar esse conteúdo, esse conceito na sua mente, ok? Então, nós temos aí, Sofia andou 3 ruas para chegar na padaria e depois mais 4 para a igreja. Aí a pergunta é, quantas ruas ela andou no total? Olha só. Então veja que ela saiu de um local fixo, ela tinha um referencial onde estava o inicial dela de contagem, podemos dizer assim, dentro da reta, né? O 0, estava em casa ou estava em qualquer outro lugar, mas a gente observa que ela se deslocou, andou 3 ruas para chegar até a padaria e depois mais 4 para chegar à igreja. Então, quantas ruas ela andou no total? Então eu tenho aí, ó, vamos para a resolução. Aí diz assim, ó, tenho a minha reta, observou a reta aí? A construção da minha reta, vou estar justamente colocando a numeração em cada ponto, isso vai me ajudar muito na hora da construção, não é? Então, se eu trago justamente esse conceito e mostro, isso me ajuda muito. Aí tenho aí o referencial à casa, onde ela estava, né? Subentendendo que ela saiu de casa e foi para um outro local. Tenho aí agora a padaria, que é justamente um outro local pelo qual a questão está me trazendo que ela se deslocou para tal. E temos também aí as numerações no qual ela vai estar se deslocando até o local. Então, se eu faço essa distribuição, olha só, a minha reta vai estar no sentido esquerda, direita. E agora eu faço justamente o processo adicional.
Se ela se deslocou, e eu peço, e eu estou trazendo justamente o conceito de o total, eu tenho um ponto inicial até o ponto onde ela ficou. Então, do ponto inicial, casa, até a padaria, ela se deslocou 3 ruas. Ok, isso já me ajudou, já facilitou para mim. Aí agora, ela da padaria, ela foi justamente aonde? Até a igreja. Se ela se deslocou até a igreja, então agora eu vou começar a contar a quantidade de ruas. Lembrando, cada ponto na reta é justamente o quê? Uma numeração. Podemos dizer uma rua, e a gente vai justamente mostrar isso. Olha só, a setinha esquerda para a direita, e a gente vai agora adicionar. De 3 para 4, 1. De 4 para 5, mais 1. De 5 para 6, mais 1. E de 6 para 7, mais 1. Então, somando a quantidade de ruas que ela se desloca da padaria para a igreja, foram o total de 4 ruas. Então, das 3 que ela tinha, com agora mais 4, construir justamente o nosso referencial de numeração. Ponto inicial, mais 3 ruas foi o deslocamento da casa para a padaria, mais as 4 ruas que ela percorreu até chegar na igreja. Então, agora eu tenho o quanto 7 ruas pelo qual ela e a quantidade de ruas que ela percorreu até chegar ao seu total, ao seu destino, ok? Sofia, depois que saiu da padaria, voltou 4 ruas saiu da igreja e foi para a padaria. Quantas ruas falta para ela chegar em casa? Olha, agora que é o percurso inverso. Então agora eu tenho aqui, ó, vamos para a resolução, para a gente visualizar. Já temos a reta. A numeração que é justamente me é colocada, que é para justamente facilitar essa minha resolução. E a gente observa que tenho aí a casa, a padaria e tenho também a igreja. Então, quando eu, no meu referencial inicial, foi justamente o deslocamento que eu fiz no início da casa para a igreja, então esse percurso das ruas foram justamente 7. Eu tenho aí, olha, o meu deslocamento da para a direita, dentro da reta eu tenho que colocar. Então, eu fiz esse deslocamento inicial. Porém, agora, eu vou fazer o caminho inverso. Então, eu vou agora retirar, vou diminuir. Eu vou agora voltar para o meu início. Então, eu tenho aí, ó, o caminho de ida, é justamente do 0 ao 7. E agora eu vou fazer o caminho inverso, que eu vou justamente voltar pela rua. Então, me dá a ideia de quê? De diminuir as ruas que eu percorri. Então, eu tenho aí, olha, vou fazer a subtração. E nessa subtração, a minha seta, ela já se desloca da direita para a esquerda, fazendo o caminho inverso, que é justamente diminuindo os passos. E agora, cada rua que me é apresentado, observou aí, olha, 7 para 6, 1. 6 para 5, 1. 5 para 4, 1. 4 para 3, 1. Então, as ruas que eu me desloquei, não é, voltando, foi justamente esse quantitativo. Foram 4 ruas. Então, dentro daquilo que me é mostrado, 7 inicial menos 4, eu tenho agora o quantitativo de 3 ruas. Então, dentro daquilo que é mostrado do meu caminho da igreja para a padaria, eu agora tenho esse conceito construído de que eu percorri 4 ruas até chegar na padaria, ok? Então, faltam 3 ruas para Sofia chegar em casa, que agora é o ponto inicial justamente da sua volta. Ok, pessoal? Concluímos mais uma aula, não é? Espero que vocês tenham gostado. Vocês curtem lá. E nós temos também o desafio do Chaminézinho, que vai ajudar vocês para dar continuidade a essa aprendizagem. E temos aí para vocês esta questãozinha aí, facilzinha para vocês fazerem em casa. Olha só, para vocês estarem realizando. Esther correu 5 voltas pela manhã e correu 4 voltas pela tarde no campo de sua escola. Agora, a grande pergunta: quantas voltas ela deu no total? Ok? Então, fica essa questão para vocês. Um abraço. Fixando esse conteúdo, vocês vão aprender cada vez mais e mais. Tchau, tchau, galerinha. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.